Você que me assiste neste momento, seja bem-vindo a este canal chamado Descomplicando a Química com o professor Raimundo. E desde já gostaria que te subscrevesses neste canal para que sejas notificado quando neste canal tivermos novos vídeos e porque os teremos mesmo. Então, hoje vamos começar a fazer uma série de vídeos sobre a nomenclatura química. Vamos tratar da nomenclatura dos óxidos, das bases, dos ácidos e dos sais. Porém, concretamente na aula de hoje, ou neste vídeo, vamos tratar simplesmente de um conceito-chave para a compreensão da nomenclatura dos óxidos, das bases, dos ácidos e dos sais, que são então grupos de compostos inorgânicos, que é número de oxidação. Hoje vamos falar do cálculo de número de oxidação. Mas antes de começarmos a ensinar como é que se calcula o número de oxidação dos átomos, vamos primeiro ver o que é então número de oxidação. Então, número de oxidação para os compostos iônicos tem uma definição e para os compostos covalentes ou moleculares também tem uma outra. Para os compostos iônicos, o número de oxidação vai ser o número de eletrões que o átomo perde ou ganha numa ligação química. Por que isso? Porque na ligação iônica, aliás, porque os compostos iônicos estão ligados, como o nome indica, pela ligação iônica, que é um tipo de ligação onde há perca e ganho de eletrões. Portanto, para este tipo de composto, número de oxidação é o número de eletrões que o átomo ganha ou perde. Já para os compostos covalentes, como nós sabemos, a característica de uma ligação covalente, que é a ligação que predomina nos compostos covalentes, é o compartilhamento de eletrões. E no compartilhamento de eletrões, nenhum átomo ganha e nenhum perde. Portanto, seria neste caso errado dizer que o número de oxidação para esses tipos de composto seria o mesmo como é para os compostos iônicos. Por isso é que para esse tipo de composto define-se como número de oxidação como o número de eletrões que o átomo ganharia ou perderia se houvesse uma quebra da ligação, ficando então os eletrões com aquele átomo que é mais eletronegativo. Daqui a pouco vamos exemplificar concretamente, vamos dar exemplo de número de oxidação, ou como é que podemos entender este conceito para os compostos iônicos e para os compostos covalentes. Comecemos com os compostos iônicos. Temos aqui este composto chamado sulfureto de cálcio. Como podem ver, é um composto formado por um metal cuja tendência é perder eletrões e um não metal cuja tendência é ganhar eletrões. Portanto, quando ambos se unem, o que acontece é que o metal perde eletrões, enquanto que o não metal ganha eletrões. Logo, este é um exemplo típico de composto iônico. Então, nós podemos perceber quantos eletrões perdeu o cálcio, que é o metal, e quantos eletrões ganhou o enxofre, que é o não metal, através do seguinte. Nós sabemos que o cálcio é um elemento da tabela periódica que fica no grupo 2, que é o grupo dos metais alcalinos terrosos e que tem número atômico 20. E a sua distribuição é a seguinte. Ok. Então, pela regra do oteto, e como o cálcio tem a tendência de perder eletrões, pela regra do oteto, o cálcio perde os seus eletrões de valência para que fique com 8 eletrões, de tal modo que assim se torna estável. Isto acontece quando ele se liga com outros átomos. Portanto, podemos logo perceber que o cálcio terá a tendência de perder esses 2 eletrões quando principalmente se unir a um elemento que quer ganhar esses mesmos eletrões, como é o caso então do enxofre.
cujo número atômico é 16, é um elemento do grupo 16 da tabela periódica e tem a seguinte distribuição eletrônica. O enxofre, por ser um não metal, a sua tendência é de ganhar eletrões. E para que ele complete o seu oteto, ou cumpra com a regra do oteto, ganhando eletrões, ele deverá ganhar 2 eletrões. Porque ganhando 2 eletrões, ele terá 8 eletrões na camada de valência, tornando-se assim estável. Logo, quando o cálcio e o enxofre se unem, o que vai acontecer? O cálcio vai perder estes 2 eletrões, enquanto que o enxofre ganha a luz A. Logo, se nós perguntar pelo conceito, pela definição que demos aqui de número de oxidação para os compostos iônicos, qual vai ser o número de oxidação do cálcio? Qual vai ser o número de oxidação do enxofre? Vimos que o número de oxidação para os compostos iônicos é o número de eletrões que o átomo realmente perdeu ou ganhou na ligação química. Logo, estamos a querer dizer, vamos aplicar isto aqui, estamos a querer dizer que o cálcio tem como número de oxidação 2, porque perde 2 eletrões nesta ligação, enquanto que o enxofre tem como número de oxidação também 2. Mas agora, como representá-lo? Ao representarmos, nós temos que dar a informação que de facto o átomo ganhou X eletrões ou perdeu X eletrões. Não. Para representar o número de oxidação de um elemento, como é que se faz? Coloca-se o símbolo químico deste elemento e no canto superior direito colocamos o número de eletrões que ele perdeu, aliás, que ele perdeu ou ganhou, e posteriormente o sinal positivo ou negativo. Então, positivo quando o átomo perde eletrões e negativo quando o átomo ganha eletrões. Para este caso, vamos colocar o número 2. E como vimos, o cálcio perde eletrões, portanto, o sinal que devemos colocar é o sinal positivo. Por quê? Porque nós queremos indicar que quando o cálcio perde 2 eletrões, a espécie que vai ser formada terá mais 2 cargas positivas. Ou seja, terá mais 2 prótons. Isso é muito simples de perceber. Ok, o cálcio tem número atômico 20. Sabemos que o número atômico é o número que indica o número de prótons que existem no átomo. Logo, quando o cálcio perde 2 eletrões, então ele permanece sempre com seus 20 eletrões, porém, ao perder 2 eletrões, ele vai ter, então, neste caso, 18 eletrões, em vez de 20. Esta matemática vai dar 2 positivo. Então, este 2 que está aqui a ser representado. Antigamente, representava-se assim o número de oxidação, mas aí o PAC em 2005 atualizou as suas regras e agora orienta que primeiro coloquemos o número e depois o sinal. Ok, o mesmo podemos fazer, o mesmo fazemos para o enxofre. Se nós quisermos representar o número de oxidação do enxofre neste exemplo em concreto, primeiro colocamos o símbolo químico do elemento, depois o número de eletrões que neste caso ele ganhou e posteriormente colocamos o sinal negativo, que indica que houve ganho de eletrões. Por quê? Muito simples. Quando o enxofre ganha 2 eletrões, ele permanece com seus 16 prótons. Porém, ao ganhar 2 eletrões, em vez de ter 16 eletrões, ele fica com 18 eletrões. Esta matemática dá menos 2. É isto que está aqui a se representar. Então, isto é número de oxidação para os compostos iônicos. Número de eletrões que o átomo realmente ganhou ou realmente perdeu na ligação química.
Agora, vamos aqui exemplificar. Vamos exemplificar número de oxidação para os compostos covalentes. Para os compostos covalentes, temos aqui este exemplo, em que o hidrogênio está aí unido com o cloro. Neste exemplo em concreto, aqui ninguém ganha eletrões e ninguém perde eletrões. Ambos compartilham. Nós podemos representar assim. Então temos isto. O hidrogênio tem um eletrão de valência. Vai se unir com o cloro, que tem 7 eletrões de valência. O hidrogênio, como sabemos, torna-se estável com 2 eletrões. Portanto, o hidrogênio precisa de um eletrão do cloro para que se torne estável. Enquanto que o cloro, como sabemos, torna-se estável com 8 eletrões. Portanto, precisa desse eletrão do hidrogênio. Mas qual é o problema? O hidrogênio não quer perder e o cloro também não quer perder. Logo, a única solução que eles encontraram é compartilhar. De tal modo que, ao compartilharem, ambos ficam estáveis. Então, como é que fica? Ficamos assim. Então, vamos ter hidrogênio e estes 2 eletrões que estão a ser compartilhados. Vamos ter aqui o cloro com os seus outros 6 eletrões. Então, temos aqui a união entre o hidrogênio e o cloro. Neste exemplo concreto, vemos que o cloro, aliás, que esses 2 eletrões pertencem quer ao hidrogênio, quer ao cloro. O hidrogênio, como disse, fica estável com 2 eletrões. Logo, se esses 2 lhe pertencem, então ele, de facto, está estável. O cloro fica estável com 8 eletrões. Se esses 2 lhe pertencem, então também o cloro está estável. Ok, até agora mostramos como é que esses 2 elementos químicos, esses 2 átomos, se unem quando se ligam. Como é que eles se unem? Então, unem-se, como estamos aqui a ver, como explicamos, compartilhando eletrões, ou seja, realizando ligação covalente. Agora, onde é que entra o conceito de número de oxidação para este exemplo em concreto? Nós vimos que, para os compostos covalentes, o número de oxidação é o número de eletrões que o átomo ganharia ou perderia se houvesse quebra ou ruptura da ligação química e os eletrões ficassem com aquele elemento mais eletronegativo. Então, vamos aplicar este conceito. Ok, imaginemos que quebramos esta ligação. Se quebrássemos esta ligação, com qual elemento os eletrões ficariam? Como disse no conceito, ficariam com os eletrões mais eletronegativos. Qual desses elementos é mais eletronegativo? Logicamente que é o cloro. Portanto, esses 2 eletrões, se supormos que quebramos esta ligação, ficam com o cloro. Então, ficando com o cloro, quantos eletrões perderá o hidrogênio e quantos eletrões ganhará o cloro? Logicamente que o cloro vai ganhar mais um eletrão, uma vez que ele já tinha 7, e o hidrogênio vai perder uma vez que ele tinha apenas 1, e ao perder aí os eletrões da ligação, fica sem nada. Então, podemos representar isto da seguinte maneira. Se supormos que há quebra da ligação e que os eletrões ficam com o elemento mais eletronegativo, então o número de oxidação do hidrogênio será 1+. E quando é 1, apenas colocamos um sinal. Não é necessário colocar o número. E também, se supormos o mesmo, o número de oxidação do cloro será 1-. Quando é 1, repito, não é necessário colocarmos ou representarmos um. Subentende-se. Ok? Então, número de oxidação,
Estamos a fazer uma abordagem um pouco mais profunda daquilo que é o conceito de número de oxidação. Agora vamos começar então o trabalho de calcular o NOx.